Ian Neves falando sobre o caso dos comediantes que invadiram o show do Santinelli. Bora entender aqui que ele tem explicações. Mas eu queria comentar algumas coisas que aconteceram essa semana. Porque Comente. nós tivemos um episódio... Giro de notícias com Ian Neves. Bastante lamentável aí na cena da comédia brasileira, não sei se vocês estão sabendo. Tem um elemento desse episódio aí que eu acho que não chamou tanta atenção quanto deveria. Nós tivemos um especial no Clube dos Barbichas aqui na Rua Augusta, né, aqui em São Paulo, do Dia Internacional da Mulher. Inclusive, né, pô, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Inclusive, boa madrugada. Thiago reuniu várias comediantes e fez um especial comédia feita por mulheres. E nós tivemos a presença de 2 otários que foram lá, compraram o ingresso e entraram pra ficar fazendo videozinho pro TikTok. Teve esse episódio bastante lamentável desses caras indo lá tumultuar. E eles foram sumariamente expulsos do lugar da maneira mais justa possível, né? Da única maneira adequada possível. E aí eu acho que vale a pena a gente observar mais ou menos como que isso aconteceu, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então vamos lá. 2 patetas invadiram o show hoje, pagaram o ingresso pra tumultuar o show, que é só de mulheres hoje. Foram escorraçados igual cachorro sem dono. Parabéns pros comediantes famosos que deram espaço pra idiotas que só atrapalham a cena das pessoas que estão querendo fazer comédia. Esqueçam o coleguismo da minha parte com a cena do stand-up, beleza? Eu ainda tava naquela de achar que mesmo geral da cena, que pensa diferente, politicamente se respeitava. Eu nunca invadi show de ninguém pra fazer tumulto. Nunca. Esse aqui é o Thiago Santinelli falando, né? Bora, tira! Mete o pé, seus merda do caralho! Bora, seus merda! Bora, mete o pé, seus arrombados! Mete o pé, seus bosta! Ah, bicho, esse cara de roupinha de Capitão Pátria. Filha da puta! Arrombados do caralho! Mete o pé, seus transfóbicos do caralho! Filha da puta! Arrombado! Filho da puta! Volta! Vai pro Twitter escrever piada, brother! Vai pro Twitter! Cara, que parada, bicho. Copia a piada! Google! Ei, Google! Bom, qual que é a questão aqui? Eu não vou falar quem são esses caras. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de vocês sabe quem é. A questão é, os caras entraram lá pra ficar tumultuando. E, novamente, eu tenho certeza que vocês não sabem quem são esses comediantes. Se é que eu posso chamá-los de comediantes, né? E saibam que eles só têm algum alcance por conta de coisas como isso aqui. Deixa eu mostrar. Isso aqui é na página de um deles. A mais assediável. Nós temos 3 comediantes, Giovanna Fagundes, Carol Delgado e Dani Calabresa. Esses caras não ficaram conhecidos, entre aspas, por fazerem stand-up. Eles ficaram conhecidos porque todo o conteúdo deles, principalmente nas redes sociais, é baseado em odiar mulheres. Então todo o conteúdo deles é falar que stand-up de mulher é ruim, que mulher é chata, que mulher é não sei o quê, que mulher é isso, que mulher é aquilo. É misoginia pura, misoginia no sentido da palavra, sim, na raiz da palavra de ódio por mulheres mesmo. E como já anteciparam aí no chat, é os caras fazerem isso e depois dizerem que estão sendo cancelados ou coisa que o valha. Para além da podridão, como comentaram aí no chat, para além da podridão toda, tem uma coisa interessante aqui que a gente tem que falar sobre. Então, vocês devem reparar que o cara tá meio vestido de galinha pintadinha aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu queria comentar. Para além da coisa de um senso de humor e vestido de super-herói ser uma coisa meio Mamonas Assassinas, assim que é, claro, pra quem viveu a época lembra que o Mamonas fazia sucesso particularmente entre crianças. Inclusive, eu era criança na época e adorava os Mamonas, né? Na verdade, eles estão vestidos de Homelanders. Exatamente, eles estão de The Boys, eles estão de Homelander. Por que será? Que em português ficou Capitão Pátria, se eu não me engano, né? E pensem, gente, o que faz com que 2 brasileiros se vistam de Homelander pra ir tumultuar o stand-up de mulheres num show? E isso aqui é uma coisa que eu não vi ninguém comentar a respeito do absurdo, sabe? Da bizarrice que é se vestir de Homelander pra isso. Eu não vou explicar a piada que eles queriam fazer. Não vou, eu me recuso a explicar a piada. Se você quiser ir atrás, se vira pra achar quem são esses caras, vocês vão ter dificuldade. Não vou explicar a piada, é uma coisa assim que só de pensar no que eles acharam que era engraçado me dá vergonha alheia. Só que isso aqui me lembrou uma coisa que eu acho que a gente tem que falar sobre. Talvez eu até convide o Felipe Leão pra falar sobre em mais extensão. Felipe Leão, hein? Mas que me lembra um vídeo do Thiago. Vulgo, ora Thiago, não o Santinelli. Que eu queria mostrar uns trechinhos pra vocês. Eu não sei se vocês conhecem esse camarada aqui, esse grande camarada. O Ora Thiago. Explica a piada, Choco.
Eu não sei qual é a piada mesmo não, Débora. Thiago Guimarães, ele faz uma série de ensaios a respeito de cultura pop, e o Thiago fez esse vídeo, o imaginário fascista na cultura pop. É possível escapar. Caso vocês não saibam o que é The Boys, o que é o Homelander e tal, eu vou mostrar o trecho do vídeo do Thiago que ele explica o que é. E é bom que nesse vídeo ele explica o que é e ele já explica qual que é o problema. Vamos assistir um pouquinho do vídeo do Thiago. Parte 2. O estranho caso da série que ninguém entendeu. The Boys é uma série da Amazon Prime Video produzida por Eric Kripke, que estreou em julho de 2019 e é baseada num quadrinho de 2006 criado por Garth Ennis e Derek Robertson. A trama se passa num mundo em que super-heróis existem, e são agenciados por uma mega corporação que não tem exatamente como principal foco o bem-estar da sociedade. Ladies and gentlemen, it is without a doubt a good time to be in the superhero business. A série é um retrato bem cínico, não só do gênero super-herói, mas da forma como o capitalismo tende a comodificar tudo à nossa volta. Se no capitalismo tudo é um produto a ser consumido e fetichizado, segundo essa série, é exatamente isso que aconteceria com os super-heróis se eles existissem de verdade. Por um lado, um bando de McLanche feliz ambulante, por outro, uma espécie de força militar super poderosa a serviço do capital. Ora, conhecemos um país assim. E eu sei que eu já falei de The Boys aqui nesse canal antes. É um dos vídeos que mais despertou a raiva de uma certa galera por aqui. E eu falo isso com muito orgulho, sabe? A gente tem que se orgulhar do que a gente tem. E se você assistiu esse vídeo que eu fiz lá atrás, você deve lembrar que eu, na verdade, não gosto muito de The Boys. Eu acho a crítica que a série faz meio simplória, meio vazia e um pouco contraproducente, porque a trama é muito focada em mecanismos de choque. Violência, sexo, morte, mulheres brutalizadas. Tudo isso numa história de super-herói? Uau, que adulto. Mas por mais que a crítica seja meio besta, na minha opinião, eu não posso negar que essa crítica existe. E um dos personagens da série que mais sintetiza essa crítica... É porque, na verdade, na produção de conteúdo, o negócio é o seguinte, né, gente? Quando você vai produzir conteúdo, seja aí série, vídeo, não tem jeito, cara. Pra você se destacar no meio de tanta coisa, você, às vezes... Você, quando eu digo você, a indústria, o criador, né, o escritor da série, o diretor, o roteirista, eles vão forçar alguns pontos, porque afinal de contas a realidade força coisas, que é pra poder chamar atenção. No caso de The Boys, é o lance do sangue, essa coisa sexo e morte, pra chamar mais dentro do roteiro, da linha, vai ter a discussão filosófica sobre as coisas. O problema é que, infelizmente, toda vez que você cria uma obra, que ela é... de certo modo rasteira, né? Ou seja, vai ter sangue, vai ter tiro, porrada de bomba. Você vai ter uma massa de gente que não vai compreender. Porque, literalmente, pra compreender... Infelizmente, cara, pra compreender a crítica que a série faz, que o filme faz, você precisa de duas coisas. Tempo, porque o tempo é que te educa. Ou seja, à medida que você vai vendo mais coisa, você vai se educando pra compreender as coisas. E educação, porque educação também te cria ambientes pra discutir aquilo. O problema é que, infelizmente, surgiu uma galera na internet, que são os nerdolas aí, que eles vieram pra contribuir negativamente pro debate. O lance deles é, nossa, é porrada e bomba, e qualquer coisa que não é um homem branco matando todo mundo, ele, nossa, lacração. Isso aconteceu. Eles encontraram o espaço aí. Eu me lembro de criança, pô, vendo o pai dos meus vizinhos, que assistia toda terça na Band, passava o quadro chamado Terça Total. Né, Força Total, na verdade, que era basicamente filme de luta, né, de samurai, de coisa e tal, e eu lembro dele chegar, sentar, e ele sempre fazia uma pergunta. Começava um filme, ele virava, quem é o artista do filme? Eu ficava, cara, era o jeito dele perguntar quem era o ator principal, porque baseado nisso, ele engajava na história ou não, e a história era basicamente de um homem que procurava vingança, esse tipo de coisa. Então, assim, gente, a geração dos nossos pais cresceu vendo esse tipo de história, ela hoje se reflete na gente. Aí você tem esse lance do machismo incluído. Infelizmente, cara, é foda. É ele, o Ken humano. Homelander, ou Capitão Pátria em português, é um personagem interpretado por Anthony Starr. E é possível dizer que ele é o vilão de The Boys? Eu posso falar isso em voz alta? Ok, talvez ele não seja o vilão de The Boys, mas é herói, eu sei que ele não é, né? Ninguém acha que ele é um herói, né? Ninguém fala isso. Eu tô doida? Ok, esse personagem é tipo uma mistura entre o Superman, Capitão América e Cristina da novela Alma Gêmea. Ele é loiro, branco, do olho azul, a capa do uniforme dele é a bandeira dos Estados Unidos e ele é vendido pro público, no universo da série, como um símbolo de nacionalismo, uma inspiração, a epítome de um verdadeiro herói. Mas o Homelander, de verdade, por trás das câmeras, é um sociopata.
Mas aqui, ó, eu vou falar pra você, gente, eu não tenho a ilusão, honestamente, de que as pessoas, cá entre nós, as pessoas que veem a série, eu não tenho a menor especulação de que elas acham que ele é um herói. Eu acho que ninguém acha que ele é um herói. A série deixa isso muito claro, ele não é um herói. Ele é construído no marketing pra ser o herói. Ninguém tem essa ilusão. Aqui entre nós, as pessoas podem gostar do lado mal. Elas podem até falar, eu gosto desse cara pelo lado mal. Mas elas achar que ele é o herói, nem de longe, honestamente, nem de longe, tá? Eu acho que criar na nossa cabeça a ideia de que as pessoas acham que ele é herói, não. Chocolate, se eu te contasse, eu acho, cara, eu vou falar, eu acho que elas podem gostar do jeito que ele é. Mas de falar assim, eu gosto que ele é o herói, não. Porque isso em nenhum momento é deixado claro que ele é um herói. Muito pelo contrário, é deixado que, ó, esse cara é esquisito, faz umas doideiras, ele é o herói montado. E existe toda uma organização que protege a reputação, minimamente falando, dos caras. E mesmo quando não consegue proteger, quem é que vai lutar contra? O cara é super poderoso. Justiça, nem moral, nem a verdade, nem qualquer outro valor. Homelander é caos. Ele é uma pessoa horrível. Não deixa tão claro assim? Deixa, Lari, deixa sim. Pô, primeiro episódio, o cara parte um avião no meio do prefeito que não quis, que bateu boca com o esquema dos caras. Que usa seus poderes extraordinários com objetivos egoístas pra controlar os outros, pra conseguir o que ele quer, ou por puro sadismo. É poder pelo poder, simplesmente. Sim. E é claro, é óbvio que esse personagem é idolatrado por jovens de direita dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos. O que mais poderia ter acontecido? Em novembro de 2020, após os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente Donald Trump se reuniram na frente da prefeitura de Washington. Mas aí, de novo, ó, gente, pra você adorar uma figura, você não necessariamente adora porque você olha pra obra como um todo, você adora pontos específicos, tá? Vamos dar o exemplo de Jesus, caramba. Jesus, Bíblia, essas coisas todas. Se as pessoas lessem o negócio de A a Z, elas veriam que, ora, parece que ele era meio como nada das ideias, né? Mas elas escolhem só pontos específicos pra justificar as suas próprias violências. É a mesma coisa de Homelander aí, né? Lembra do episódio dele na igreja? Onde ele começa a flutuar e ele tem todo um discurso. Pô, todo mundo que veio de uma igreja olha pra isso e fala, caralho, né? Mas as pessoas escolhem pontos de contato pra dizer, ele é foda por A, B, C. Como é que é? É Pictionary, né? O nome que dá pra isso? De si para demonstrar seu apoio à batata de peruca, com bandeiras dos Estados Unidos e faixas com os dizeres América em primeiro lugar. Até aí normal. A cerejinha do bolo é que um desses manifestantes chegou no local vestido de Homelander e usando uma máscara do Trump. Esse cara aqui, ó. Por mim, beleza. Logo depois que essa foto começou a circular na internet, os criadores de The Boys reagiram a ela em tom de deboche. Eric Kripke falou que eles estão realmente assistindo a série e o ator que interpreta Homelander se referiu a situação toda como a arte da estupidez ignorante. KKK, eles não entendem. A impressão que fica é que essa situação específica virou alguma chavinha na cabeça dos roteiristas, que nas temporadas seguintes de The Boys passaram a deixar um pouco mais explícita a natureza. Eu vou pausar aqui só pra falar algumas coisas, porque eu tô mostrando o vídeo parcialmente, né? O Thiago fala no momento, por mim, beleza, que é uma piada que ele tá fazendo a respeito de filmes que fazem uma crítica ao fascismo e que o público olha e fala assim, ué, se o fascismo é isso, por mim, beleza. Do tipo, não, a gente tem uma sociedade ultramilitarizada. Ó, eu tô reassistindo uma série chamada Justified, que é com Timothy Olyphant lá, que é sobre um delegado da Polícia Federal, que ele era violento. Logo no primeiro episódio mostra isso, ele encurralando um bandido da máfia da Califórnia no hall do hotel. E ele fala pro cara assim, ó, eu te dei 7 dias pra você ir embora da cidade e você não foi. Isso meio-dia, a festa na piscina, e o cara fala, você vai fazer o quê? Você vai me dar um tiro? Ele fala, talvez. E no final ele realmente faz isso, ele dá um tiro, mata o cara, vira notícia, por conta disso ele é transferido pra cidadezinha do interior, de onde ele veio, eventualmente. Que é a cidade do interior do Kentucky, se eu não me engano. Então tem todo esse rolê que a gente vê dos Estados Unidos. Um monte de homem branco, com suástica desenhada, tatuada no corpo, os caras acreditam numa suposta liberdade. É uma série de 2000 e... Pô, não vou lembrar, mas meio velha, tá? Mas isso já é o modus operandi dos Estados Unidos há muito tempo, cara. Tá ligado? Só que no primeiro episódio da série, no finalzinho do episódio, acontece uma frase que ela é a linha da série inteira.
ele invade a casa da ex-namorada dele, da ex-esposa dele, pra ter uma conversa com ela. Ele fala assim, cara, eu matei o cara, e ele fala assim, eu nunca me vi como um homem violento, porque todas as pessoas que eu matei, porque afinal de contas ele é um policial, ele fala assim, eu fiz isso de maneira justificada. Eu acreditava que eu tinha motivos pra fazer isso. O cara era um bandido, né? Então, é um bandido. E ela vai e fala pra ele assim, ela fala, o nome dele é Raylan, né? Ela fala assim, Raylan, você é o homem mais violento que eu conheço. E a série tenta desenhar esse cara como um cara meio gente boa, afinal de contas ele é o personagem principal da série, né? Ele é meio gente boa, mas a realidade é que sim, ele é um homem violento. Eu acho que uma outra série que fala disso é aquela série Chicago PD, né? Onde o o chefe lá dos caras, que é o John Voight, né? É a mesma coisa, né? O cara, ele é o anti-herói, o cara que ele é violento, mas ele é violento contra criminosos, homens muito mais maus ainda. Então, assim, isso não é uma novidade não, cara, tá? O problema é que o mundo é violento, tá? E se você parar pra analisar, fora dos ambientes super descolados, o mundo é muito violento. E aí, a gente, infelizmente, acaba tendo que escolher as violências que a gente quer por perto, tá ligado? E a gente vê falando de Estados Unidos, uma massa da sociedade que tá escolhendo, pô, eu quero essa violência aqui porque é uma violência que beneficia a eles. Essa pressuposta liberdade de expressão, essa pressuposta liberdade de fuder com classes minoritárias, porque é uma violência que os beneficia. Só isso, eu acho que em suma é isso. E chauvinista, aí o público olha e fala, por mim, beleza. É isso que o cara... Eu acho que essas séries banalizam e quase que glorificam a violência e acabam naturalizando ela. Mas aí que tá, né? Isso nem é novidade, isso acontece desde que o mundo é mundo, no cinema, desde que o cinema é cinema. Eu não sei, cara, é foda. Eu acho até que elas fazem um esforço de tentar trazer algum pensamento crítico, não todas, tá? Mas algumas, pensamento crítico de como o mundo é na realidade. Mas, ao mesmo tempo, cara, o mundo lá fora é mau, cara. É foda, né? Aquele velho dilema, né? A vida imita a arte imita a vida. É doido, né? Que se veste de Homelander tá falando, o cara é um sádico, ele é uma pessoa ruim e tal, mas ele é um grande patriota. Por mim, beleza. E o que o Thiago tá salientando nesse vídeo, que eu acho tão importante? A crítica dele pra mim é acertadíssima, ele começa o vídeo falando sobre isso. Quando esse tipo de fenômeno acontece, de um personagem que é uma crítica ser abraçado por quem justamente deveria ser o alvo dessa crítica, é muito comum os autores falaram, o público não entendeu a obra, o público é burro, o público é ingênuo e não sabe interpretar. E eu concordo com o Thiago em gênero, número e grau quando ele diz, essa crítica ela é muito simplória. Dizer, minha obra está certa, o público que é burro e não entende. Mas em geral, aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, hein? Presta atenção. Em geral, quando um autor, um criador quer criticar o sistema, em geral ele só tem uma alternativa. Ou ele faz isso de maneira dúbia, disfarçada, ou isso não acontece. Por quê? Porque o sistema não quer ser criticado. Vai lá fazer uma obra criticando... Vamos dar um exemplo aqui. Vai lá fazer uma obra criticando os Estados Unidos, as Forças Armadas, as igrejas. Esses órgãos, Israel, eles não querem ser criticados. E quem o faz, toma represália. Então, a forma, muitas vezes, de se criticar é sendo sutil. É indo pelas beiradas. Na esperança de que alguém morda a isca. Então, eu acredito que também jogar nas costas de, tu quer criticar, critica claramente, é bobagem. Porque, mano, não é possível. Simplesmente assim. Eu acredito que se o público, principalmente o público, na sua maioria, entendeu de uma determinada forma, a responsabilidade é, sim, sua. Mas a sutileza fica muito meh. Mas aí, mas aí, de novo... não é como se tudo que o cara pensasse fosse pro ar. Eu duvido que seja assim, mano. Isso deve passar por 500 cabeças antes de ir pro ar, de virar uma obra aprovada por quem manda de verdade, que é quem tem dinheiro. Sim, do autor. Eu vou colocar aqui no final, na conclusão, mas eu recomendo vocês assistirem esse vídeo inteiro, tá? Eu vou colocar na conclusão porque... Olha, se ter um negro protagonista, o povo já chama de cultura woke, imagina criticar o sistema de forma direta. Ele conclui muito bem explicando qual é o problema de verdade. Que é aqui, ó, bem no finalzinho. Que ele fala do Tropa de Elite, né? Já citaram aí no chat.
E aí, a conclusão é que é importante. Não necessariamente dos grandes líderes, mas da pessoa comum que embarca nessas ideias. A parte sedutora desse imaginário fascista, pra uma pessoa comum que às vezes nem sabe o que é fascismo, é justamente a sensação de poder, a estética do poder, a narrativa de recuperar um poder que você sente que foi retirado de você. E tanto o Capitão Nascimento quanto o Homelander estão justamente nesse lugar, o lugar da estética do poder. Mesmo que o texto de Tropa de Elite ou de The Boys diga que não é certo idolatrar esses personagens, eles são esteticamente idolatrados. Mas eu não tô falando isso da minha cabeça não, tá? Deixa eu citar um negócio aqui pra parecer inteligente. Um professor da Universidade de Yale, chamado Jason Stan, ele fala o seguinte: parte do que a política fascista faz é dissociar as pessoas da realidade. Você faz com que elas embarquem nessa versão fantasiosa da realidade, geralmente uma narrativa nacionalista sobre o declínio do país e a necessidade de um líder forte para devolvê-lo à grandeza. E a partir daí, sua âncora não é o mundo ao seu redor, é o líder. E na falta de um líder literal, o imaginário fascista conduz a pessoa a procurar essa âncora em outros lugares. E a cultura pop tá repleta de figuras que preenchem esse vazio. Do Capitão Nascimento ao Homelander, mas não só eles. Você tem toda uma gramática audiovisual que é construída em grande parte a partir de uma estética militar e individualista que glorifica ações individuais em detrimento do coletivo. E aí a gente precisa deixar claro, essa estética individualista, violenta, vem de onde? Ela vem, vamos lá, ela vem de um lugar muito específico no mundo, indústria do cinema americano. De novo, a gente estava falando agora há pouco sobre a diferença entre os animes que a gente assistia e assiste em relação a desenhos ocidentais. Nos animes, a gente vê desde muito tempo atrás muito mais coletivismo, né? É o amigo que morre pelo amigo e piriri pororó. O cinema americano é a indústria do herói, é a indústria do cara solitário. Tanto que até hoje eu noto isso quando eu vejo séries da BBC. Séries da BBC sobre de investigação. Em geral, é 10, 15 pessoas que resolvem um negócio. Séries americanas, quando muito, é um grupinho de 4, 5. Que tem ainda assim o seu líder. Então assim, isso é o jeito americano de fazer as coisas. Então assim, o problema vem de um lugar específico. O grande líder, o escolhido, o cara que sozinho resolve, o que se destaca no meio de uma multidão amorfa, homens brancos com corpos esculturais desprovidos de libido, corpos que só servem pra performance de guerra. Então quando você mostra um personagem assim, não importa o que ele diz, a estética já conta a historinha inteira antes que qualquer palavra seja dita. E a gente tá cercado por essa estética. Ela tá em tudo que é lugar. Na propaganda, no cinema, no videoclipe, na internet. You can beat your friend one-on-one, beat him, steal it, take it. É praticamente impossível escapar disso. O que me leva de volta a 1997. E aí sabe o que é ruim? É porque essa mesma indústria, ela tem uma dificuldade, e talvez de propósito, de escrever bons heróis, bons protagonistas. Porque a gente até viu nos últimos anos uma elevação do anti-herói, né? Vou dar aqui o exemplo que eu lembrei de cabeça do Loki, que era o cara malvado, mas que ao longo do tempo vai mudando e foi se tornando muito querido, e eles foram, né, transformando. Eles têm uma dificuldade dos caras criarem heróis, protagonistas carismáticos. Em geral, os vilões são carismáticos. E são carismáticos por quê? Porque falam o que pensam, tá? Eles não são tão ponderados assim. Eu acho que existe uma dificuldade da indústria como um todo de criar heróis, né, protagonistas, que sejam carismáticos e não sejam só porque isso é o certo. E não que fazer o certo seja ruim, mas ser carismático. E aí, talvez, e agora eu vou bugar a cabeça de vocês, hein? Por que talvez essa nova história de Jesus aí, The Chosen, a série famosa no mundo inteiro, cause tanto frisson? Porque na série The Chosen, Jesus é inegavelmente, na verdade, uma figura carismática. E aí deixa todo mundo puto. Porque como assim ele não é só o lado bom e o lado certo e sério? Mas como assim ele ousa ser alguém carismático? Acho que esse é o ponto. Ah, é que ele vai falar do Starship Troopers. Let's sum up. Enfim, isso aqui que é importante que ele tá falando. Obras audiovisuais, vamos colocar só nesse escopo, né? Não são feitas num vácuo. A linguagem cinematográfica, ela é criada de forma coletiva. E é de forma histórica também. Então, quando a gente coloca um personagem como Homelander, ou como Capitão Nascimento, cujo olhar da série ou do filme glorifica, isso não tá vindo de uma realidade criada num vácuo. Pensem que antes de assistir essa crítica, digamos assim, do The Boys, a pessoa pode ter assistido um filme que tem exatamente a mesma linguagem para passar a informação inversa. A maior parte dos filmes utiliza essa estética, esse visual, esse olhar para glorificar heróis.
E no meio desses filmes, nós temos um filme, ou uma série, ou uma minoria de séries, que utiliza essa mesma estética pra te comunicar o inverso. O que o Thiago tá dizendo é, a estética é muito mais importante do que o texto. A estética te comunica muito mais e ela é muito mais poderosa em comunicar do que o texto. E o exemplo que ele dá do Starship Troopers é, o Starship Troopers era um filme que tava saindo junto com o Independence Day, que era um filme que usava um visual semelhante, o Starship Troopers é muito escrachado, né? Mas usava um visual semelhante pra dizer o inverso. Então é aí que tá. Eu não gosto quando dizem que, por exemplo, José Padilha foi incompreendido. Eu não gosto. Mas eu vou falar com isso pra vocês. Essa história do José Padilha incompreendido, pra mim, isso aí é retcon, tá? Pra mim, isso foi papo ao longo do tempo pra poder falar que ele não fez o que ele fez. Porque, ó, se tu assiste Tropa de Elite, tá? De primeira, não vem com essa história de que existe uma crítica gigantesca ao sistema, que não é tão grande assim não, tá? O visual do filme, o olhar que o filme tem... A diferença é que se você viu o Tropa de Elite com alguma sensibilidade, você percebe de primeira que o cara era um escroto do cacete, né? O Capitão Nascimento, né? Desde as violências com a própria esposa, aquela coisa toda. Mas esse papo aí de que não era bem assim... Olhar de glorificação. Em português é Tropas Estelares. É que eu chamo de Starship Troopers porque, enfim... Porque o que acontece? Eu vou contar o que o Thiago conta aqui, né? O Tropas Estelares é um quadrinho fascista. Abertamente fascista, assim. E aí o diretor, que é o Verhoeven, pegou esse quadrinho e fez um filme que é uma crítica ao fascismo. Ele coloca tudo que tem no quadrinho e eleva a enésima potência justamente pra mostrar como aquilo é ridículo. Só que isso passou por cima das pessoas. Muita gente não entendeu e achou que o filme era um filme bobo, desprovido de profundidade. Não é. Mas aí eu vou discordar. Eu tô discordilson. É porque é o seguinte, galera, de novo, olha só. Eu vejo muitas vezes a gente fazer críticas... não, porque isso aqui é claramente um filme fascista. Primeiro, que caralhos é fascismo? Eu tô fazendo essa pergunta... Pensa no tiozão que foi pro cinema ou que tá vendo um filme lá que é um filme de, olha só, monstros, insetos, heróis, coisas do tipo. Esse cara, em geral, não tem recursos históricos de educação pra interpretar esse papo de ser fascismo. Ele não tem. Aí você escolhe criticar o fascismo escolhendo essa estética. Você precisa ser muito raso para poder criticar, para pessoa, para aquilo ser palatável, e lógico, se é muito raso, ela não vai compreender. Então, de novo, eu acho demais, mano. Eu acho demais. Eu acho que você quer fazer uma crítica profunda, escolhe um tema profundo, porra. Agora, se você escolher um tema raso, aí você vai ter um puta trabalho para explicar e uma puta sorte das pessoas entenderem. E é difícil entender, mano. É o contrário. É um filme que tem uma sutileza muito grande. Ainda mais filme de herói, onde historicamente a gente foi ensinado sobre bem e mal. Ou é bom ou é ruim. Ou é vilão ou é bandido. Como é que você coloca a linha do meio aí? Tá? Aí, em geral, a linha do meio vem, de novo, do vilão, cara. Os caras colocam o vilão como se ele tá defendendo algo que é mal, mas com, de certo modo, boas intenções. Ou seja, a gente mostra, eventualmente, muito mais do vilão e quer que as pessoas se identifiquem com o mocinho, porra. Não, aí é... De novo, eu acho que existe uma dificuldade das pessoas escreverem mocinhos. É um livro... eu falei quadrinho, né? Desculpa, o The Boys é um quadrinho. É um livro, perdão. O Tropas Estelares é um livro. Eu falei quadrinho por conta do The Boys, né? E o livro é fascista. Direto, assim. Enfim, a questão é... A linguagem cinematográfica, ela é uma gramática, como o Thiago disse, que é construída e que é ensinada pra nós... conforme a gente vai assistindo filmes, sobretudo filmes produzidos no território estadunidense. Então usar essa mesma gramática para tentar dizer o inverso, não dá para dizer que o público que é burro e não entendeu, porque o público foi educado ao longo de muito tempo a enxergar essa gramática como comunicando uma coisa específica. Não importa o quanto o texto seja explícito, a linguagem visual fala mais. Você deu um excelente exemplo, Clube da Luta. Outro exemplo que eu acho que esse é o pior de todos. Vocês já assistiram um filme chamado Outra História Americana? Ou Outra História Americana, pra mim, é o exemplo mais patente, porque o cara literalmente é um neonazista. Ele tem uma suástica tatuada no peito. Então, não dá pra dizer que basta nós não sermos tão sutis que isso vai ser comunicado. Não vai. O visual fala muito mais do que o texto, não importa qual seja o texto. E é isso que faz dois imbecis no Brasil se vestirem de Homelander pra ir fazer... trouxa de mulher que tá fazendo stand-up. Isso é, sim, na minha opinião, e do Thiago também, irresponsabilidade por parte dos autores.
Não. Eu vou discordar. Acho que não, cara. Como é que o cara vai escrever um negócio e vai imaginar que no cu do mundo do Brasil os caras vai inverter o rolê? Eu acho que aí é uma cruz demais. As pessoas usam Jesus, mano, pra poder justificar a barbaridade. Responsabilidade por parte de quem escreveu a obra. Eu acho que dizer, simplesmente, o público não entende o que eu escrevo, porque o público é burro. Beleza. Mas, cara, olha, no mundo, eu vou discordar, sabe por quê? Discordinho só pra caralho. É porque é o seguinte, olha só. No mundo onde, na primeira página, se aquela obra não for claramente homem batendo em bandido e coisa do tipo, os caras já fazem uma puta propaganda do isso é cultura woke. É ou não é? Então se eu quiser perpassar por aí, talvez eu tenha que me aproveitar de elementos estéticos, semiótica, pra poder fazer a minha obra pelo menos ser lida. E aí, ela sendo lida, o cara pode de repente, um ou outro, obviamente, olhar pra aquilo e falar, pô, entendi uma crítica aqui. Mas não tem como fazer claramente. Não tem, cara. Eu acho muito difícil. Principalmente porque nós, ou qualquer pessoa que queira fazer uma crítica clara, não somos os donos dos meios de produção. Beleza. Pode ser que o público seja um pouco burro, alguma parte do público seja um pouco burro, mas eu vou falar... O público é burro pra caralho também. Uma coisa, gente. No caso, por exemplo, do Tropa de Elite, a resposta ao filme foi majoritariamente positiva em relação à polícia. E aí você vai dizer que... Mas isso... Aí eu gostaria de fazer o recorte do tempo. Quando o Tropa de Elite bombou no Brasil, a internet era incipiente, ele bombou através de pirataria. Não existia canais de YouTube, por exemplo, para fazer uma crítica pontual naquele momento. A gente tá fazendo isso ao longo do tempo. Se Tropa de Elite sai hoje, eu duvido que ele tivesse o mesmo alcance, cara. Pelo menos dessa glorificação. Porque a gente teria gente pra botar ponto de vista contrário desde o começo. A gente estaria dizendo, isso aqui é um vacilo do cacete. Porra, a gente teria trocentos canais falando. A gente teria o Felipe Leão falando disso, a gente teria o nosso querido camarada o Thiagson falando contra, eu estaria falando contra, mostrando esses pontos. Não seria igual. 90% do público é burro e não entendeu o seu filme? Só você que é o cristalzinho, o alecrim dourado, que sabe... Mas Tropa de Elite... aí eu vou discordar de novo. Eu acho que Tropa de Elite, quando saiu e bombou, ele teve 0% de crítica. 0% de crítica. Você tá falando? Não é assim, cara. Apesar de eu achar que o que diferencia o The Boys e o Tropa de Elite o The Boys tá tentando fazer uma crítica e saiu pela culatra. Na minha opinião, o Tropa de Elite não tá tentando fazer uma crítica tão grande assim, tá? O Tropa de Elite, o diretor tem uma visão pró-polícia militar. O filme transmite isso, tá? Por mais que o Capitão Nascimento seja um personagem complexado, é mais uma questão de um Batman das ideias, que é um personagem que é um herói, mas tem problemas internos e conflitos internos, mas é um herói, pra mim, é Batman das ideias, sabe? Então eu acho que o que diferencia os dois é isso, tá? O Wagner Moura não disse nada sobre isso, ele disse numa Roda Viva, mas eu não lembro muito bem o que ele fala. Até porque o Tropa de Elite parte da presunção de que, em algum momento, o policial, que são os protagonistas ali, eles, ao perceberem que o que eles estão fazendo não está tendo muito efeito, porque logo no começo do Tropa de Elite, a premissa do BOPE a gente é os que resolve, né? E aí, em um determinado ponto, o próprio Capitão Nascimento olha pra um playboy e fala, a culpa dessa merda aqui é sua, né? Quando ele aprende a galera, né? Chega no momento em que ele quer ser justiça, ele quer efetuar a justiça, que é o senso que qualquer ser humano tem em algum momento da vida, de que o mundo tá errado e que ele quer efetuar a justiça. A diferença é que ele faz isso, ele leva isso às vezes de fato, quebrando a legislação, quebrando lei, fazendo tudo. Aí é moleza, porra. Não é verdade? Né? Porque ele fala que na época que ele fez o filme alertaram ele de que era um filme fascista. Mas eu não lembro muito bem qual que é a tese dele a respeito do Tropa de Elite. Não era pra ser pró-polícia? Segundo as pessoas que criticam a interpretação hegemônica do Tropa de Elite, não. Era pra ser uma crítica à conduta da polícia. Só que o visual do filme, a maneira como o filme olha pra polícia... Mas aí que tá. De novo, eu entenderia sendo uma crítica à polícia, mas lembre-se, o protagonista ainda é polícia, meu irmão. Né? E assim, ele é uma crítica à polícia normal, mas é uma baita de uma glorificação do BOPE. Isso completamente... Quantos de vocês... Gente, vamos lá, eu moro no norte do Brasil. Quantos de vocês sabiam que diabos era BOPE antes do Tropa de Elite, mano? É o que o próprio Thiago fala nesse ensaio que ele fez. Quando você vê a música do Tropa de Elite, você pensa, nossa, que instituição corrupta e complexa, ou pensa, aqui é BOPE, caralho. Você pensa que é BOPE, caralho. Faca na caveira e nada na carteira. Ou seja lá qual seja a frase, sei lá. Beleza? Então,
Pra além de tudo que falaram a respeito desse episódio lamentável aí, desses pseudocomediantes que tem toda a carreira baseada em odiar mulheres de maneira completamente gratuita, eu queria destacar o absurdo, a bizarrice que é 2 brasileiros vestidos de Homelander pra tentar fazer alguma forma de piada. Ah, mas isso aí é o retrato do mundo moderno, de novo. Olha o que tem de brasileiro pelo mundo aí, morando em outros países, sendo contra a imigração. Porque aqui, eu juro pra vocês, é nível os caras irem vestidos de Hitler pra fazer alguma piada. Não tem piada pra ser feita. Pois é, a Pumped Up Kicks, né, a música. Porque, novamente, quando essa obra de arte vai pra sociedade, ela é inserida num contexto que a linguagem artística já tá muito bem consolidada. Então, mas aí, de novo, aí a gente se diverte com o que tem. É tipo assim, é eu tentar... Olha só, eu moro no norte do Brasil. Aqui, na minha região especificamente, o sertanejo invadiu com tudo, porque é uma região que... Enfim, o sertanejo também invadiu o Brasil com tudo. Se você é músico, por exemplo, e você quer tocar na noite, em algum momento da vida, ou você tocava sertanejo ou você não tinha onde tocar. Por quê? Porque era o mercado que se consolidou assim. Ah, eu quero tocar só rock, eu quero tocar pagode. Você não vai ter onde tocar. Quer tocar sertanejo, vai ter um monte de cantor aí, um monte de bar tocando. Então é o famoso, eu não tenho o que fazer. Tá? Então eu acho que o cinema também é a indústria disso, né? Chega um determinado momento que, os filmes que estão bombando, tem essa estética, esse rolê, é o que cabe. Dentro disso, cabe aos seus cineastas, diretores, tentarem fazer o que eles puderem fazer. Mas, mano, é difícil. Eu não vou mentir pra você, não, é difícil, cara. Imagina, chega a demanda da Amazon, quero uma série de herói dessa pegada. No fim, as pessoas têm que trabalhar. É difícil, cara. Eu acho que o esforço de ser sutil, ele é o esforço hercúleo, tá? Porque eu não acredito que o capitalismo vai deixar a crítica contra o sistema vir de maneira tão contundente assim. Essa linguagem comunica, a forma comunica muita coisa também. Não é só o conteúdo. O Mickey vai de primeira falar o seguinte, Peraí! E o artista não enxergar que a forma comunica é ingenuidade, é irresponsabilidade, inclusive. Então, o mundo do cinema, dos quadrinhos, das artes, tá cheio de autor que fala não entenderam a minha obra. Principalmente quando é uma crítica à extrema-direita que é abraçada pela extrema-direita. Certo? Esse era o comentário que eu queria fazer. Mas ainda assim, é completamente passivo da pessoa não entender e o cara vai fazer o quê? Vai dormir? Ai, que delícia, velho. A Débora soltou uma bomba aqui, eu não acreditei e deu certo. Altas coringadas. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.